Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, conversando acerca da doutrina espírita, e é com muita alegria que nos reunimos aqui hoje. Convidamos a todos a iniciarmos a nossa conversa com uma prece. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti em sentimentos de amor e de gratidão, pedindo que nos ilumine, que nos abençoe, que nos ampare nesse dia, para que possamos, inspirados pelo alto, conversarmos, debatermos acerca da nossa querida doutrina à luz dos princípios cristãos. Gratos pelo amparo e com a permissão de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, pedimos para dar por aberta nossa pequena e singela reunião doutrinária de hoje. Que assim seja. Então é um prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez, atendendo ao convite da Cássia, da Sociedade Espírita Jesus, para nesse mês de setembro conversarmos um pouquinho sobre o tema do suicídio à luz da doutrina espírita. É um tema muito importante, muito pertinente e que nos importa muito porque estamos no mês do Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro comemoramos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, é muito importante conversarmos um pouco de forma despretensiosa a respeito do assunto, que a doutrina espírita pode acrescentar, colocar, jogar um pouco de luzes a respeito desse tema. Para a gente poder ilustrar um pouco a nossa conversa, vamos tentar passar aqui uma apresentação. Preparamos para a noite de hoje. Bom, o suicídio, dentro da visão espírita, ela nos acrescenta alguns aspectos interessantes que valem a pena ser debatidos, tanto na condição do suicida, como na sua prevenção, na sua profilaxia. E aproveitamos esse mês de setembro, onde comemoramos, temos uma data marcante, que é o Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, no qual nós temos o dia 10 de setembro como um dia mundial de prevenção ao suicídio, onde várias associações tomam medidas, promovem atos que objetivam esclarecer sobre o suicídio e promovem ações de prevenção ao suicídio, sempre com apoio do CVV, da Associação Brasileira de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria e várias outras entidades. Então, a Federação Espírita Brasileira, não diferente disso, no mês de setembro, promove ações temáticas de valorização da vida, abordando vários temas como violência, o aborto e também o suicídio. Deixamos esse excelente manual em PDF, a Federação Espírita Brasileira editou, tem aqui o link, vou pedir para a Cássia depois poder postar na descrição do vídeo, para quem quiser fazer o download desse livreto, que é uma das obras que nós vamos usar como referência. As demais obras nós vamos citando ao longo da nossa conversa, disponível para quem quiser baixar, quiser fazer o download, a Federação Espírita Brasileira disponibiliza.
Então, quando a gente vai falar de suicídio, a gente precisa ter uma dimensão do problema. E é uma questão que, recentemente, nas últimas décadas, vem sendo melhor estudado e dimensionado o seu impacto no mundo. Então, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos, em média, em torno de 800 mil pessoas que tiram a própria vida por ano. É a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Para ter uma ideia, esse número, esse volume de óbitos é maior do que a morte, do que os óbitos causados por todas as guerras que têm sido promovidas, provocadas, realizadas durante o ano. Então, o impacto, né, as cicatrizes que o suicídio deixa da sociedade, na coletividade, é muito grande. Quando a gente fala de Brasil, né, nós vamos ver que nós temos uma estimativa de 11 mil óbitos por ano. E é a quarta maior causa de morte entre jovens entre 15 e 29 anos. A terceira maior causa de óbitos em homens, nessa mesma faixa etária, de adultos jovens, de 15 a 29 anos, e é a oitava maior causa de morte entre mulheres jovens. Então, ele impacta uma quantidade significante da nossa população. E embora a gente observe assim, que em números absolutos, taxas, quando a gente transforma, porque para estudar na epidemiologia, o que os epidemiologistas fazem? Para saber se um volume total de óbitos é muito ou pouco, eles transformam em taxa um total de óbitos por 100 mil habitantes ou por 1.000 habitantes. E isso permite comparar com outros povos, coisa que o número absoluto, o valor total, não dá. Então, o que a gente observa, né, com relação ao suicídio no Brasil? Em termos de taxa, nós vamos ver 2011 e 2015 oscilar em torno de 5, 5,3, 5,7, que é considerado taxa baixa, e baixa média, ela, em números absolutos, quando a gente pega o volume total, o Brasil está entre os 10 países do mundo com o maior número absoluto de suicídios. E ele, no Brasil, tem características particulares quando ele acomete jovens, adultos jovens, idosos. E tem uma particularidade de atingir, de forma bastante significativa, grupos indígenas, e recentemente tem se observado a incidência de suicídios em minorias como LGBTQ, né, atingindo esse nível, esse nicho, esse grupo de pessoas indígenas e o grupo LGBT. Mas a gente observa que essa taxa, que comparativamente pode ser considerada baixa, comparando com outros países, ela vem aumentando, principalmente em adultos jovens e nesses grupos que nós falamos. No Rio Grande do Sul, que é historicamente o estado com maior taxa de suicídio no país, a gente tem notado uma tendência a essa taxa aumentar, tanto em números absolutos como na taxa de suicídios por 100 mil habitantes. Pegando como fonte o Portal BI, que é um site com dados, que serve de ferramenta de planejamento, de diagnóstico para profissionais de saúde e gestores, é um site do governo do Rio Grande do Sul, Portal BI, nós vemos que, pegando uma série histórica de 2010, com dados parciais até 2020, a gente nota que o Rio Grande do Sul, sendo o estado com maior taxa de suicídio no país, vem mostrando uma tendência de aumento, né? Tanto em números absolutos como em taxa.
nós vamos ver que em 2010 a taxa era de 9,38 suicídios por 100 mil habitantes, em 2019, 12,49. Então, é uma tendência de aumento. E há uma preocupação muito grande que, tendo em vista o contexto que nós estamos vivendo, de uma pandemia, né, e tendo que tomar medidas de isolamento social, que algumas das causas, das etiologias do suicídio possam ser agravadas por esse isolamento social. Então, alguns estudiosos do tema, né, se preocupam com o possível aumento do número de suicídios nesse ano de 2020. Então, é um problema que preocupa o mundo, que fez com que, de alguns anos para cá, a Organização Mundial da Saúde tenha feito projetos a nível global, estimulando os países a adotarem medidas preventivas, quebrando os tabus, né? O suicídio era um tema tabu, e que não era discutido, não era debatido, e quando era falado nos meios de comunicação de uma forma bastante errada, equivocada, cheia de vieses. Então, se adotaram medidas públicas com o intuito de esclarecer e prevenir, evitando o autoextermínio, e que, em muitos casos, né, pode ser evitado. Né? Então, hoje se fala muito, se fala mais e se fala melhor a respeito de suicídio do que alguns anos atrás. Então, um tema dessa importância, desse valor, né, não poderia ficar de fora da codificação, da análise de Kardec, que era um homem muito sensível, muito ligado, muito preocupado ao que acontecia na sua época, tendo em vista que o problema do suicídio não é um problema contemporâneo, é um ato que se perpetua, que se reproduz ao longo dos anos. Então, Allan Kardec, homem estudioso, inteligente, sensível, preocupado com as mazelas e os problemas sociais, vai perguntar aos espíritos na questão 943 do Livro dos Espíritos: de onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Ele já está indo na causa, né? Que ele chama de desgosto pela vida, que nós podemos entender e interpretar nas palavras de hoje como ideação suicida. Né? Aí os espíritos vão colocar assim: efeito da ociosidade, da falta de fé e também na saciedade. Para aqueles que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Bom, a gente tem que fazer um pequeno parênteses. Quando a gente vai ver algumas palavras que o codificador vai colocar, a gente não pode deixar de contextualizar que elas estão sendo feitas na metade do século XIX. Então, temos como castigo, punição, por favor, entendamos como consequência, como lei de causa e efeito. Então, Kardec coloca que muito do mal que fomentava, que germinava no homem do século XIX, que era um certo desgosto com a vida, muito estava associada a um europeu acomodado aos benesses da sociedade, a uma falta de fé, que o materialismo crescente e dominante incutia no homem, e também uma certa saciedade, né?
um senso de que não existia mais nada de interessante para experimentar e que a vida poderia oferecer. E os espíritos dão como solução, dão como caminho a ação, o trabalho em prol do bem, que melhora a coletividade e que produz o progresso tanto do indivíduo como da coletividade. E também já sinaliza que o conhecimento espiritual, conhecimento da doutrina espírita e a construção da convicção, da certeza da imortalidade da alma e da sua consequência, da sua condição, feliz ou infeliz, de acordo com as nossas ações na vida material, servem de poderoso antídoto contra o suicídio e contra o desgosto pela vida. Muito interessante essa resposta dos espíritos. E Kardec vai, na questão 944 do mesmo livro dos espíritos, perguntar aos espíritos superiores: tem o homem o direito de dispor da própria vida? Tem o homem o direito de exterminar a própria vida? Encerrar, por vontade própria, a sua encarnação? E os espíritos superiores vão responder: não. Só Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Então, o que é importante se entender dentro da visão espírita da encarnação, do corpo e do suicídio? Na visão espírita, somos todos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, e nos utilizamos do recurso da encarnação, de unirmos ao corpo físico com a finalidade de progresso. Então, o corpo físico, esse envoltório carnal, na verdade, meus irmãos, na visão espírita, ele não é nosso. Ele é um empréstimo divino. Nós somos fiéis depositários desse escafandro de carne e o utilizamos para o nosso progresso e para o progresso da coletividade, para nós melhorarmos. Deus nos empresta, não nos dá. E nós temos que dar satisfação do nosso uso dele ao retornarmos à vida espiritual. Pois bem, destruir esse corpo é danificar algo que, na verdade, não é seu. É emprestado e você tem a obrigação de usar, mas de cuidar. Só Deus determina e sabe o momento do nosso retorno à vida espiritual. As situações de dor, de dificuldade, que consiste para nós espíritas provas e expiações, são instrumentos para o nosso progresso e para a nossa evolução. De maneira nenhuma castigo. O sofrimento, embora remédio amargo e doloroso, é antídoto contra as dores e os males que nos fizeram um sofrimento muito maior nessa encarnação ou em existências passadas. Compete ao espiritualista sincero e estudioso se apropriar desse conhecimento, criando daí uma fortaleza moral, entendendo a origem da dor e usando esse conhecimento e essa nova visão como elemento de resiliência e dando a fortaleza necessária para resistir aos embates da vida e aprendendo, evoluindo e se melhorando nesses contextos. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 946,
Kardec vai ser mais específico. E do suicídio, cujo fim é fugir aquele que o comete às misérias e às decepções do mundo. Kardec já naquela época sabia que, na grande maioria dos casos, aquele que atenta contra a própria vida, ele não quer fugir da vida, né? Mas da dor que ele sente, aquela dor que o consome e com o qual naquele momento ele não consegue lidar, ou com situações que o apavoram, que o constrange e que ele não consegue se relacionar com esses contextos. Então ninguém foge da vida, ninguém se despede da vida, mas sim da dor e das situações de dificuldade. Então, Kardec pergunta, né, e do suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções desse mundo? E os espíritos respondem, pobres espíritos, que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem, por efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Então, o que Kardec coloca? Coloca as dores, Kardec não, né? Os espíritos superiores, colocam as dores e as atribulações da vida num contexto de expiações, situações que nos fazem evoluir, que são colocadas para nós, tendo em vista o nosso desempenho em encarnações passadas ou nessa própria encarnação. Suportando-as e desenvolvendo sentimentos e conhecimentos que são o contraponto das imperfeições que originaram essas situações, evoluímos e aprendemos. E retornamos para a vida espiritual melhores do que quando aqui chegamos. O fundamental para o espírita é, na construção pela forma lógica, racional, irrefutável da imortalidade da alma, tendo a certeza que sobrevivemos à morte e mantemos a nossa individualidade, que aí o primeiro argumento que desconstrói o suicídio é que verdadeiramente não morremos. Continuamos a existir em um outro plano, em uma outra dimensão. E Kardec vai atestar isso evocando, conversando, entrevistando os próprios suicidas. Numa outra obra importante da codificação, o livro Céu e Inferno, mais precisamente na segunda parte, no seu capítulo 5, onde 9 suicidas só nesse livro. Né? Se a gente for pegar a Revista Espírita, nas suas mais variadas edições, nós vamos encontrar vários depoimentos de suicidas. Mais especificamente no Céu e Inferno, nós temos 9 espíritos, né, que contaram a sua situação infeliz no plano espiritual devido ao ato que cometeram. Então, primeiro, embora a situação muito diversa de um para o outro, o primeiro sinal, era de frustração, de que o ato fora inútil. Não só que continuavam vivos, existindo, mas a causa das suas dores, ela continuava ali, visto que a consciência não cessava com a morte. E a individualidade ainda era mantida, continuavam sendo um indivíduo. Mais ou menos 90 anos depois, no terceiro livro
da obra A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelo médium mineiro Francisco Cândido Xavier, no terceiro livro, mais especificamente o livro Missionários da Luz, primeiro da série é o livro Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros, o terceiro é Missionário da Luz. Um livro fantástico, que aborda vários aspectos, a mediunidade, explica o processo reencarnatório. Nesse mesmo livro, no capítulo 11, que tem como título Intercessão, nós vamos ver André Luiz e seu instrutor, o benfeitor Alexandre, sendo procurado por duas senhoras para socorrer um espírito de nome Raul. E nesse socorro, eles vão descobrir que Raul havia sido um homicida, ele teria cometido um assassinato, mas também se suicidado logo após. Então, há um socorro, um atendimento espiritual envolvendo esse espírito Raul. E o livro Missionário da Luz nos coloca, complementando o que nós vemos no livro Céu e Inferno, que a situação dos suicidas é muito variável no mundo espiritual, de acordo com o seu grau evolutivo, o grau de perturbação que tinham no momento do ato, de forma que nós não podemos classificar, né? Qual é a condição exata do espírito suicida no plano espiritual? O que a gente pode generalizar é que é de infelicidade com o ato cometido e de frustração com a inutilidade da ação, tendo ainda as suas dores, as suas queixas, os seus motivos ainda viventes, ainda presentes, porque eles não são extirpados, eliminados no seu retorno à vida espiritual, tendo que reencarnar, tendo que repetir a prova na qual eles fracassaram, às vezes com algum agravo pelo ato do suicídio em si. Outra obra mediúnica muito importante é o livro Memórias de um Suicida, psicografado pela médium, pela dona Ivone do Amaral Pereira, ditada pelo espírito que assina pelo pseudônimo de Camilo Cândido Botelho, que mais tarde se soube era o espírito do escritor português Camilo Castelo Branco, que foi publicado em 1854, né? E é uma obra que ficou muito tempo, muitos anos guardada, e somente após um período de mais de 8 anos é que ela vai ser organizada por Leon Denis e publicada. E aí ela vai contar a história, né, do Camilo Cândido Botelho, na verdade Camilo Castelo Branco, que vai cometer o suicídio em Portugal, né, e ele vai narrar a sua consequência desse suicídio, onde ele ficou numa região infeliz, em sofrimento, até ele ser socorrido e levado para uma instituição de socorro especializada no atendimento de espíritos suicidas, onde ali eles eram tratados, era fortalecido aspectos psicológicos que levaram ao fracasso, era ministrado conhecimento espiritual. O nome dessa colônia Colônia Esperança, e o hospital que o atendeu era o Hospital Maria de Nazaré. E a equipe que o atendia era a Legião dos Servos de Maria, porque toda aquela instituição ela foi criada e tinha como mentora o espírito de Maria de Nazaré, que na Terra fora mãe de Jesus. E ela narra desde o seu socorro, seu ingresso, até a encarnação de todos os seus companheiros, até a época que ditava o livro. Camilo não tinha reencarnado, ele vai reencarnar logo depois, né,
onde ele retornaria à Terra para retomar a sua caminhada de progresso. Então, o livro, né, assim como a doutrina espírita, de uma maneira geral, ela nos esclarece que somos espíritos imortais. A vida não cessa com o corpo, com a destruição do corpo físico. Pelo contrário, retornamos à nossa verdadeira vida, a vida espiritual. E a nossa consequência, feliz ou infeliz, na erraticidade, na vida espiritual, ela está associada ao nosso desempenho, ao quão bem nós vivemos, a quantidade de bem que nós produzimos, ao amor que nós distribuímos, ao conhecimento que nós absorvemos, aos amigos que nós fizemos, aos laços de ódio, de aversão que nós transformamos em amor. Somos seres imortais. Então, a principal colaboração que a doutrina espírita pode dar na profilática do suicídio é a convicção da imortalidade da alma e da inutilidade do ato em si. Porque muitos de nós que conhecemos a doutrina hoje, podemos ter tido ideações, pensamentos suicidas no passado. E no contato com a doutrina, não só nos fortalecemos moralmente, como entendemos da inutilidade do ato em si. Então, a divulgação do conhecimento, primeiro, a apropriação por nós, entendimento, conhecimento da doutrina e a vivência dessa doutrina de uma forma ética e cristã já resulta para nós poderoso profilático, poderoso preventivo às ideações e intenções suicidas. Mas à medida que divulgamos o pensamento espírita, sem coação de ninguém, sem proselitismos, mas divulgamos, tornamos a doutrina espírita acessível para todos aqueles que com ela têm afinidade. Nós multiplicamos resistência espiritual dos nossos irmãos, também possibilitando que eles se beneficiem do bálsamo que nos ajudou. Esse é, sem dúvida nenhuma, um dos principais objetivos, um dos principais recursos que a doutrina espírita pode legar à humanidade na prevenção ao suicídio. A consciência, a certeza da imortalidade da alma, o entendimento do porquê do papel da dor nas nossas vidas, a certeza de que estamos sujeitos à lei de progresso. A situação de dificuldade que vivemos hoje, ela é transitória, ela é temporária, ela não é eterna, estática e duradoura. E a dor, o sofrimento, a dificuldade, ela tem um caráter pedagógico e não de castigo punitivo. Ela nos educa, não nos tortura. E assim, empoderados desses conhecimentos, ganhamos anticorpos morais ante os arrastamentos que poderiam nos levar ao autoextermínio. Mas antes de encerrar, gostaríamos de conversar com os irmãos, deixar uma mensagem àqueles nossos irmãos queridos que, por um motivo ou outro, têm algum parente, alguém conhecido, que retornaram à pátria espiritual pelo caminho do suicídio. Lembrando que sim, que se a sua situação no retorno à vida espiritual, ela pode ser dificultosa, em alguns momentos dolorosa para esse espírito
que desencarna pelas mãos, pelo caminho do suicídio, também não podemos esquecer que essa situação é sempre transitória e temporária. Esses espíritos, ao seu tempo, dentro da possibilidade de cada um, recebem o amparo e assistência do alto. Recebe o socorro, como relatado em várias obras, uma delas, o livro Memórias do Suicídio. Recebe o socorro, o amparo dos benfeitores amigos, e são levados para colônias, instituições de tratamento, de amparo, onde são socorridos, fortalecidos moralmente e encaminhados para novas encarnações. De forma que muitos de nós que estamos aqui hoje e que não nos suicidamos nessa encarnação, não temos ideações, pensamentos suicidas, podemos ter sido suicidas em outras encarnações e passamos por essa etapa, nos recuperamos desse ato e estamos aqui seguindo a nossa jornada evolutiva, o nosso programa reencarnatório. Então, meus irmãos, que possamos nos consolar, enviando a esses irmãos queridos nossas preces, nossos bons pensamentos, nossas vibrações de amor. E que esse desconforto, essa situação é temporária. Essa situação também vai passar. Então, eram essas nossas singelas e despretensiosas palavras, né? E convidamos a todos a refletir um pouco a respeito do tema, buscar ler nas obras básicas e obras complementares, algumas citadas aqui. Recomendamos também o ótimo livro do jornalista André Trigueiro, Viver é a melhor opção. Viver é a melhor opção. E desejamos a todos uma ótima quarta-feira, muita paz a todos e convidamos a acompanhar-nos mentalmente na nossa prece de encerramento. Pai amado, elevamos o pensamento a Ti em sentimentos de gratidão, pedindo para que Tu olhe com carinho para aqueles irmãos que retornaram à vida espiritual pelas portas do suicídio. Envolva o Senhor em vibrações de amor, de paz, em bálsamos que amenizem o seu sofrimento, e que esses irmãozinhos queridos possam, ao seu tempo, ser socorridos nas tuas instituições de socorro e amparo, e que possam retornar conosco nos braços da carne, retomando a sua jornada de progresso. Deus, que a tua bondade se derrame sobre todos o que tem pensamentos e ideações voltados para a aniquilação da própria vida. Ah, Pai, que eles possam ouvir o seu benfeitor amigo, teu Espírito protetor, inspirando-lhes pensamentos de resignação, de fé, de paciência, de humildade. E que possam passar pelas suas provas e aprender com elas, saindo dali mais fortalecidos, moralmente mais elevados e mais felizes. E assim, agradecemos a toda essa legião de espíritos, encarnados e desencarnados, que operam nessa falange maravilhosa, que atende esses irmãos suicidas e que previnem o suicídio da nossa esfera terrestre. Gratidão a esses espíritos. Sim, permissão do alto, gostaríamos de dar por encerrado nossa conversa, nossa palestra, nossa exposição da noite de hoje. Que assim seja.